Olá, olá. Olá. Olá, olá, bem-vinda. Muito bem-vinda. Bem-vindos. Tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou conectar o meu microfone. É a primeira vez que eu uso esse microfone em live. Eu vou pedir para vocês só me darem um ok se quando eu conectar vocês continuam me ouvindo, tá? Olá, bem-vindos. Continuam me ouvindo? O som fica bom para vocês? A imagem? Quando vocês puderem me dar um alô aqui. Olá, olá. Oi, Carol. Oi, Fran, querida. Super bem-vinda. Hugo. Se vocês puderem me falar se vocês estão me ouvindo. Se vocês puderem me falar se fica melhor com ou sem o microfone, se o microfone tá funcionando ok. Legal, com o microfone estava funcionando, né, Carol? Eu acho que o som fica mais nítido para vocês com o microfone, correto? Ai, Fran, obrigada. Olha, eu só tenho a agradecer a turma de vocês, porque vocês foram, assim, são maravilhosos. E eu tô ultra feliz que vocês vão continuar com a próxima turma. É um ganho imenso para mim, é um ganho imenso para o próximo grupo que vai entrar agora. Então eu só tenho gratidão para vocês. Que alegria, que grupo especial, gente. A gente está começando agora uma semana de live e a abertura do segundo curso, que vai ser na terça-feira, né? Que eu vou abrir a venda. E a Fran tá aqui. Obrigada, querida. Obrigada por recomendar, mas obrigada por tudo, todo o apoio, toda a presença, toda a troca. É um grupo muito querido. A gente formou um grupo de 20 alunos no primeira turma. E eles foram convidados agora para dar continuidade aos estudos com essa turma que vai abrir. E eu estou super surpresa e muito feliz que a maioria do grupo topou continuar. Então aí a gente fez mais de 6 semanas, né, Fran? A gente já fez umas 8 semanas, 9 semanas de curso. E eles estão aqui com uma pequena pausa. E eles vão retomar aí, junto com a segunda turma que vai entrar na terça-feira. E eu estou muito feliz com o resultado desse curso de introdução às coraças musculares. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque quando eu planejei essa segunda semana de lives, né? É a segunda vez que eu fiz a semana de lives, essa está sendo a segunda. Eu senti há muito tempo a necessidade de trazer algumas questões básicas das práticas integrativas e complementares. E quando eu fui desenhando, ainda não estava formado, e quando eu vi ali o todo, eu me emocionei, fiquei muito feliz, porque realmente eu acho que essa semana se tornou um curso mesmo, gente, sem brincadeira. Eu vou ver até como que vai ser possível depois fazer uma edição desse material dessas semanas. Oi, Denise, bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por estar aqui. Olá, Saulo, Solange, bem-vindos. A gente está começando então essa segunda semana de lives, é a segunda vez que eu faço esse projeto e essa tem uma potência especial, tá, gente? Eu vou falar para vocês um pouquinho porque esse encontro da psicologia corporal com as práticas integrativas e complementares. E fica aqui o espaço aberto para vocês fazerem perguntas. Eu dando conta aqui de ler, a gente vai conversando, eu vou respondendo aquilo que for possível. Eu quero que esses 5 dias de encontro tenha caráter de curso, tá? Então façam perguntas, o que eu puder trazer de conteúdo, eu vou trazer de conteúdo mesmo. Eu estou planejando os nossos encontros mais ou menos em 1 hora para não ficar cansativo para vocês. Hoje eu não sei
porque eu tô com bastante conteúdo para falar hoje, mas a gente vai ver aqui. Eu quero que fique aqui um tempo bom para vocês, que não fique cansativo, porque eu sei que alguns temas que a gente vai tratar são os temas mais densos, tá? Ai, que bom, obrigada, Suelen, bem-vinda. Obrigada, gente, muito, muito obrigada. Ai, Pri, que legal. Obrigada. Bom, então, tema de hoje, gente. A gente vai falar sobre a importância da psicologia corporal nas práticas integrativas e complementares. Vamos lá, primeira coisa, o que é a psicologia corporal? Isso precisa ficar claro para todo mundo que ainda não conhece. E eu fico surpresa porque realmente tem um número imenso de pessoas que não conhecem. Mesmo dentro da graduação na psicologia, ainda não é muito trabalhado oficialmente a psicologia corporal. Alguns cursos têm mais abertura, outros cursos não têm tanta abertura assim. E essa abertura ela ainda depende muito de ter professores dentro dessa grade curricular que tenham experiência com a psicologia corporal para trazer a psicologia em alguns aspectos inovadores, tá? A psicologia corporal, ela nasce com William Reich no começo do século. O William Reich era um jovem médico psiquiatra. Ele foi trabalhar muito cedo, com 25 anos, ele foi participar da Sociedade de Psicanálise de Viena. Eu acredito que é Viena, gente. Se eu fizer algum erro aqui, alguém me corrige. De Viena, junto com ninguém menos do que Freud. Reich bebe da fonte da psicanálise de Freud. Isso é importante que fique claro. Então, a psicologia corporal, ela não é algo recente, novo, sem fundamento ou alternativo, como muitas vezes ela é falada, e na minha opinião, ela é falada por pessoas que não conhecem a psicologia corporal, tá? A psicologia corporal, ela bebe dessa fonte. O Reich tinha um relacionamento muito próximo de Freud, e num determinado momento, que a gente fala lá no curso de couraças, eles tiveram um pequeno desacordo, não sei se pequeno, mas eles tiveram um desacordo teórico, né? E esse desacordo teórico é muito importante pra gente, porque desse desacordo teórico que o Reich teve com o Freud, nasce uma das bases, um dos pilares que eu acredito que é um dos pilares mais potentes da psicologia corporal e que interessa aqui para todo mundo que trabalha com práticas integrativas, práticas energéticas. Num determinado momento da teoria, Freud vai olhar para uma pulsão de morte. Ele vai identificar que um grupo específico de pacientes tinha um olhar com uma atração muito forte para algo que ele chamou pulsão de morte. É como se ele tivesse uma atração, uma sedução, um interesse, uma energia que levasse algumas pessoas em direção a algo que era algo destrutivo, algo autodestrutivo. É como se tivesse algo magnético, como se tivesse um buraco negro no chão que me atraísse em direção a esse buraco negro e que por mais que a pessoa tentava se soltar, muitas vezes fazendo terapia, muitas vezes buscando outros recursos, era algo muito difícil e denso de lidar, tá? E aí o Freud vai falar que esse é um ponto de muita demanda, de muita atenção, e ele vai desenvolver toda uma teoria muito importante em cima da pulsão de morte, que é muito interessante da gente conhecer e da gente acompanhar. Tudo bem, pessoal? Bem-vindos! Estou trazendo aqui um resgate de onde vem a psicologia corporal, para a gente falar o porquê que ela interessa tanto para as práticas integrativas, para os terapeutas integrativos e complementares, tá? De todas as profissões. Então, Freud olhou para a pulsão de morte, né? Desenvolveu todo esse conceito, e o Reich teve uma opinião contrária. Eu estou simplificando muito, tá, gente? Ele teve uma opinião contrária, e nessa opinião contrária, ele falou, não, a gente não tem uma atração pela morte, a gente não tem uma atração por algo destrutivo. O corpo tem uma pulsão de vida, ele tem algo que faz ele pulsar e buscar mais vida, mais vitalidade, fazer processos de busca de cura, fazer processos de resgate de vitalidade. E ainda que eu estruture em mim grandes mecanismos, complexos mecanismos de defesa,
que restringem a vida no meu corpo. Apesar disso, eu faço isso por um veículo de proteção. E dentro desse veículo de proteção, ainda assim, o meu motivo é a preservação da minha vida e não a minha morte. Então, esse é um grande marco da psicologia corporal. Nesse momento em que o Reich traz esse conceito de vitalismo, que a gente vai falar que se abre essa corrente forte de vitalismo, de salutogênese, né? Ou seja, de produção de saúde. Eu acredito que o corpo do ser humano é um produtor natural de saúde, ou que o meu mecanismo biológico está preparado para produzir saúde e produzir vida, ainda que eu tenha grandes traços de um adoecimento. Ainda que eu tenha uma sociedade que me cerceie e que faça com que eu me sinta pequena, imatura e que impeça de alguma maneira o meu crescimento. Ainda que eu tenha traços que me traumatizaram e que bloquearam a minha vida no passado. Tudo bem? Então, não é que ele descarta toda essa doença emocional que acaba operando em cima do nosso corpo e reduzindo a vida do nosso corpo. Não é isso. Mas ele vai ter uma perspectiva libertária, ele vai ter uma perspectiva de libertar, de liberar essas couraças, né? Essas tensões musculares que me fizeram, então, prender o meu choro, engolir o meu choro, restringir a vida no meu corpo, porque mostrar toda a vida no meu corpo naquele determinado momento poderia ser muito ameaçador para mim. Tudo bem, gente? Então a gente está aqui introduzindo, bem-vindo o pessoal que entrou. Paulo, meu querido, que saudade imensa de você, grande amigo. A gente está aqui fazendo um resgate, eu estou começando a falar de como surgiu a psicologia corporal, então eu trouxe o Freud, trouxe a relação do Reich com o Freud, nesse conceitual teórico que vai criar então essa nova corrente da psicologia corporal rumo ao vitalismo, rumo à produção de saúde, rumo à salutogênese. Tudo bem? Oi, Angélica, vai ficar gravada com certeza essa semana. Essa semana vai ficar disponível no Insta, vai ficar disponível no YouTube e talvez depois eu retire porque eu tô achando que eu vou fazer um curso dessa semana depois, tá? Olha, várias pessoas me perguntam, Adriana, se o Reich teve uma influência da filosofia chinesa. Eu não tenho, assim, certeza absoluta da experiência que ele teve. Historicamente eu não conheço. Talvez até o professor Paulo Albertini, gente, ó, para quem quiser conhecer sobre William Reich, tem esse livro Na Psicanálise de William Reich, do professor Paulo Albertini. Ele é um professor de psicologia da USP de São Paulo, que faz um trabalho lindo como historiador do percurso do Reich. Talvez ele saiba responder. Não tem isso diretamente, Adriana, mas tem várias fontes de compreensão energética, né? Então, se você vê as couraças musculares que a gente vai conversar essa semana, coincidentemente, essas couraças musculares são simétricas aos chakras indianos, que coincidentemente batem com os centros de energia estudados pela medicina tradicional chinesa, né? Então, se você pegar lá o Yin Tan na medicina chinesa e o respectivo ponto posterior, ele forma ali um centro de energia que tem uma função energética e que então, tem essa similaridade sim, tá? Porém, acontece uma coisa muito interessante que e eu gosto muito de trazer isso, gente. Eu, Daniela, pessoalmente, adoro questões metafísicas, físicas, alternativas, espiritualistas e bebo de várias fontes e para mim isso está tudo ok. Mas eu gosto muito quando o Reich traz um conceito de energia que é uma energia neuro-músculo emocional que vem da conexão com o nosso sistema psíquico, tá? Então, do que eu tô falando, né? Esse nome todo, do que eu tô falando? Eu tô falando que quando
me ensinam que eu tenho que engolir o meu choro e que eu começo a contrair a minha musculatura para engolir o meu choro, essa musculatura fica crônica devido à repetição e eu cresço com uma informação crônica que altera a minha postura, que altera a minha expressão para a vida, que me coloca para dentro, que me impede, né, de ir para a vida expressando quem eu sou livremente, com prazer, com tesão, com alegria. Quando eu faço essa contração crônica, então, da minha musculatura e me fecho, eu faço isso às custas de um altíssimo gasto energético. Que gasto energético é esse? Da sustentação da minha contração muscular, associada, e aí entra um dado importante, principalmente para a galera da fisioterapia, associada, eu uso o meu músculo para conter, eu uso a energia do meu músculo para conter com força o meu sistema psíquico. Como que eu faço isso? Mantendo as coisas no nível mais inconsciente possível. Então, a gente está juntando aqui questões de uma teoria psicanalítica que vai falar de consciente, vai falar de inconsciente, vai falar do quanto que eu demando de energia para manter as coisas submersas e eu não ter acesso psicológico, emocional direto a elas, porque em algum momento elas foram muito ameaçadoras para a minha sobrevivência. E eu faço isso como no corpo? Prendendo a minha respiração e contraindo a minha musculatura. Aliás, contrair a respiração é prender a musculatura, porque é um músculo respiratório, né, gente? Então eu prendo o meu diafragma. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Obrigada, gente. Esse conhecimento é importante. Eu sou apaixonada por esse conhecimento. Eu me empolgo quando eu tô falando. E eu quero muito, meu desejo de coração é que o campo da psicologia corporal, ele alcance os terapeutas e a gente vai conversar dos motivos disso. O objetivo dessa semana é falar sobre isso. Por que as práticas integrativas e complementares precisam da psicologia corporal? E aí, eu quero trazer um dado super importante que eu não coloquei em nenhum material teórico, mas a primeira vez que eu escutei sobre isso, essa ideia ela não é minha, tá? A primeira vez que eu escutei sobre isso, eu escutei num congresso de práticas integrativas e complementares em Natal, acho que foi 2018, pelo professor, é um professor de Recife. Desculpa, gente, eu tô em dúvida da cidade, eu tô em dúvida do sobrenome dele, mas é o professor Marcelo, ele é um pesquisador de práticas integrativas e complementares. Ele é chefe ali de um estudo sobre práticas integrativas e complementares. Para quem não sabe, a gente abrevia como PIC, então eu vou falar muito PIC, né? E o Marcelo traz, então, nesse congresso, esse conceito de que a psicologia corporal do William Reich devia ser a base de origem de discussão, a base epistemológica das práticas integrativas e complementares, porque ela traz muito subsídio conceitual, muito subsídio teórico para a gente discutir energia, para a gente discutir essa postura que eu tenho aqui no meu corpo, mas que também é emocional e que também é o meu jeito de ir para a vida, que também vai falar que tipo de companheiro eu quero, que tipo de pessoa eu quero longe de mim, quem me atrai, quem eu me afasto. O que é invasão para mim? O que é invasão para você? Conceitos, parâmetros totalmente diferentes. Então, a psicologia corporal traz para a gente essa compreensão de que cada corpo é um corpo, ok? Montado na história de vida do corpo. A tua história de vida, gente, eu não conheço. Se eu não conheço a tua história de vida, por melhor que eu seja como terapeuta, eu não posso afirmar verdades sobre você. Tudo bem, gente? Tô entrando aqui, tô fazendo um resumo do que a gente vai conversar ao longo dessa semana. Tá? Então, esses traços de caráter, né? A Lígia tá falando aqui, né, Lígia? Eles têm realmente, quando a gente fala traços de caráter, a gente está falando desse jeitão que a gente tem na vida, que é construído passo a passo nas nossas etapas do desenvolvimento emocional.
A gente vai ter um dia só para falar sobre essas etapas do desenvolvimento emocional, que vai ser no domingo, né? E isso vai constituir as minhas couraças, vai constituir o meu jeito de ser na vida. E é importante que quando eu proponho a psicologia corporal para vocês, eu falo para vocês o seguinte: bebam dessa fonte, que é a psicologia corporal, mas não é para estereotipar os corpos, não é para apontar e falar aquele ali é um esquizoide, aquele ali é um oral, aquele ali é um psicopata, aquele ali é um masoquista, aquele ali é um rígido. Não é essa a proposta do Reich. O Reich sempre teve uma proposta libertária. E o problema que acontece é que a gente tem um sistema de educação que ensina a gente que para a gente atender bem o nosso paciente, a gente tem que protocolar. A gente tem que, às vezes, classificar o nosso paciente para saber o que a gente está fazendo. Mas é importante a gente saber que essa não é a proposta original do Lowen, do Reich, do Boadella, de nenhum psicoterapeuta corporal, tá? A gente não pode classificar. É um grande cuidado, é um grande desafio pra gente. Porque a gente estuda as etapas, a gente estuda o momento da vida em que as couraças são formadas, né? Só que a gente não é aquilo, gente. Graças a Deus, eu tenho traços esquizoides, traços orais, traços rígidos. Mas eu não sou reduzida a uma mulher oral. Não sou. E isso é libertador, a gente ter essa perspectiva no nosso trabalho. Tudo bem? Oi, Ricardo, Adriana. É isso, gente. Então, eu acho que é importante levantar um pouquinho essa bandeira, porque principalmente, e eu tenho sentido isso porque o Instagram para mim é algo muito recente, algo muito novo, o tipo de comunicação. E na comunicação do Instagram, a gente é sempre convidado a dar respostas rápidas e conclusivas, né? Mas o corpo, a pessoa, ela não pode ser classificada. Da mesma maneira como eu acredito, eu sou apaixonada pela psicossomática, eu estudo linhas da psicossomática, a microfisioterapia bebe muito da fonte da medicina germânica, que vai olhar muito para os sintomas, gosto de entender os sintomas, mas os sintomas também não me classificam. Um câncer de uma pessoa é a história de uma pessoa, que a gente não tem domínio sobre todas as variáveis, sejam genéticas, emocionais, espirituais, tóxicas, agrotóxicos, emocionais, não sei. Estásia de energia que ela fez, que é diferente de outros corpos, de outros cânceres, ainda que o outro câncer tenha no laboratório o mesmo estudo de molécula ali, o mesmo estudo histológico e imunohistoquímico. Tudo bem? São pessoas diferentes produzindo condições diferentes no corpo. Então a gente vai olhar para o sintoma sim. O sintoma ele é muito importante. Uma dor de cabeça pode estar me mostrando que eu estou fazendo um bloqueio ocular, um bloqueio cervical. Isso pode ter um contexto dentro da minha história de vida, dentro da minha rigidez ou não, mas ele não define. A gente tem que resgatar essa proposta da singularidade, porque isso liberta o nosso paciente dos estereótipos que ele pode carregar a respeito dele mesmo. Lígia, eu entendo você. É um desafio para mim. Ricardo, é muito interessante esse assunto e eu me identifico com você porque a gente é formado nesse modelo de pensar, né? Então vamos lá. Quem aqui vem de curso da área da saúde aprendeu um raciocínio que é desenvolvido pela classificação. A biologia é desenvolvida pela classificação. O Paulo está aqui, meu amigo biólogo, né? E a biologia desenvolvida pela classificação facilitou muito a nossa vida para entender e para sistematizar processos de estudo. E tá tudo bem. Então, todo conhecimento tem algum tipo de sistematização. Isso é ótimo. O problema é quando a sistematização estereotipa. Quando a gente cria um estereótipo, né? Então, eu sou esquizoide. Quando a gente cria um estereótipo, eu classifico. Quando eu classifico,
Eu estou incluindo que eu tenho características e excluindo que eu tenho outras características. Sem eu perceber, eu tiro do meu paciente. Se eu olho para a esquizoidia dele e não para ele, eu tiro do meu paciente, eu excluo do campo do meu paciente uma série de potências, uma série de capacidades, de espaços criativos que ele teria e que sou eu que não estou conseguindo ver nele, tá? A coisa é bem profunda, a coisa é bem profunda. Exato, exato. Por isso que tem algo que é lindo, eu estava conversando esses dias com um amigo que é psicanalista e trabalha também com hipnose ericksoniana, que ele falou um negócio sensacional sobre isso, gente. E aí eu falo com toda a humildade para vocês, porque é um processo que tem que ser diário. O que cura, gente, o que estabelece restauração no nosso paciente não é a nossa técnica. É o quanto que o vínculo do nosso paciente com a gente é restaurado, né, na história de vida dele. É o quanto que na nossa relação de confiança eu posso oferecer para ele um olhar diferente que ele ainda não recebeu e que faz ele falar: nossa, eu nunca fui visto dessa maneira. Será que eu não sou daquele jeito que eu pensei que eu fosse a vida inteira? Será que tem um espaço diferente para eu ir? Esse é o pulo do gato. Essa é a sacada, é algo talvez que aconteça numa ordem sensorial antes de ir para uma ordem cognitiva. Só que é essa sacada que desativa a couraça. Tudo bem? Por isso que couraças musculares, a gente vai ter vários âmbitos de aprofundamento nela, né? Então a fisioterapia pode ir lá, pode trabalhar com uma massagem, pode pedir para ele respirar durante o toque. Durante o toque, sendo tocado, ele pode se conectar com alguma informação, alguma emoção, alguma angústia, ter algum insight, ter alguma imagem, trazer algum sonho depois da sessão de massoterapia, né? E tudo isso vai flexibilizando a couraça dele. Agora, tem assuntos que são assuntos profundos e muito repetitivos dentro da nossa estrutura de formação. E aí eu vou trabalhar com o psicólogo. Eu vou trabalhar dentro de uma psicoterapia. E tudo bem, gente. Agora, é um conhecimento que diz respeito à saúde como um todo. E nesse sentido eu defendo que a psicologia corporal, ela precisa entrar nos cursos de graduação de todas as áreas de saúde. Tudo bem? Classificar de forma fechada, então pode encouraçar? É fantástica a tua pergunta, né? É fantástica a tua pergunta. E vou falar uma coisa, né, Miriam? A gente entra na formação, eu fiz a formação de análise bioenergética durante 4 anos e depois eu repeti toda a formação porque eu fiquei como, assim, acompanhando um grupo, né, que estava em processo de formação. É um estágio ali na coordenação. E é claro que quando a gente está aprendendo, né, a gente vai falar oralidade, esquizoidia, e a gente faz muito isso com a gente quando a gente entra no curso, né? Recentemente eu estava na minha sessão de terapia com o meu terapeuta e eu estava olhando para mim muito dentro de um aspecto que a gente vai ver isso no domingo, a gente chama de pré-genital, né? Eu estava olhando muito ali para minha oralidade, para minha esquizoidia, e no final da sessão ele me dá um susto assim, quando ele fala: Daniela, a gente está lidando com a tua rigidez, mulher. Acorda, acorda, né? E eu levei um susto, porque eu me peguei em outro lugar que eu não tinha percebido a respeito da minha própria história e do meu próprio corpo. Eu estava falando de uma etapa do desenvolvimento muito mais à frente, que tem a ver muito mais com a minha pelve, tem a ver muito mais com a minha potência de mulher, tem a ver com a minha sexualidade, e que eu não estava vendo. Então, às vezes a gente também fica preso dentro dos nossos estereótipos. E é por isso que a gente está lá fazendo terapia, fazendo supervisão, fazendo curso e trabalhando essa flexibilização, também do olhar, né? Oi, Jane, tô lendo aqui.
agora como fisioterapeuta, sentindo essa necessidade que eu entrei para a graduação de psicologia. Uau, que lindo! Então, você sabe que eu fiz o meu curso de fisioterapia participando de muitas aulas da psicologia e eu tive essa crise por muitos anos. Muitos anos. E eu demorei uns 3 anos depois de formada para conhecer a psicologia corporal. Aí quando eu conheci, eu chorava, eu falava, não acredito que isso existe. Eu não acredito que isso já está sistematizado. Eu não acredito que isso já foi criado há tanto tempo, eu não sabia. Eu sei que eu peguei um livro do Lowen chamado A Espiritualidade do Corpo, que o Lowen vai falar maravilhosamente sobre a psicologia corporal, né? O Lowen é o responsável, o criador da análise bioenergética, que é a minha linha de estudo dentro da psicologia corporal. E quando eu vi esse livro, A Espiritualidade do Corpo, eu chorava. Em um mês eu estava matriculada num curso de introdução, terminei o curso de introdução e entrei na formação. Fiz 4 anos de formação, tive uma interrupção ali no meio do caminho, mas eu fiz a formação. Saí da formação, entrei como coordenadora do grupo, fiquei mais 4 anos com o grupo, tendo o privilégio aí de acompanhar queridas, grandes mestras, né? É essencial os terapeutas fazerem terapia. E uma coisa que é muito legal, né, Suelen, que eu venho da fisioterapia, a fisioterapia não tem essa cultura por hábito, né? Mas a psicologia, ela tem por cultura a supervisão. E a supervisão, às vezes, eu sinto que ela mexe mais comigo e com as minhas defesas do que a minha própria terapia. Às vezes eu acho mais difícil levar uma supervisão para um professor e falar para ele, olha, eu tô com dificuldade de trabalhar nisso com o meu paciente. Parece que nesse momento eu tô me expondo mais e eu tô trabalhando uma questão minha mais profunda às vezes, que é ali, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta desse tema? Na supervisão. E na físio, infelizmente, a gente não tem tanto esse hábito, né? A gente tem os nossos professores, que às vezes a gente liga, pede ali uma indicação, pede um recurso, um colega, né? Mas a gente não tem tanto esse hábito de trabalhar a relação, né? Até onde eu vou, até onde mexe comigo, até onde não mexe comigo. E a supervisão também é bem legal. Olha que legal. Que legal, ele tá falando aqui do Ken Wilber, né? Conheço muito pouco sobre ele, já cheguei a ver alguma coisa, mas eu não tenho, assim, um conhecimento, mas que bacana. Que bacana. Ai, Lígia, que legal, bem-vinda, tá? Pessoal, tudo bem com vocês? Alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui para o nosso tempo, porque eu tinha planejado aqui Eu sigo aqui com vocês, eu tenho um PowerPoint aqui na minha frente, viu? Para dar conta da organização do pensamento, mas eu sempre me empolgo. A supervisão é muito legal, ela é muito importante. Então, pessoal, eu quero ver aqui se faltou eu trazer alguma coisa muito ainda desse momento que a gente está conversando. Então, eu fiz aí um resgate, né, do que é a psicologia corporal. E eu quero trazer agora uma ponte que eu ainda não fiz e que é importante para a nossa conversa, que é o seguinte: quando eu falo que a psicologia corporal ela contribui para os terapeutas integrativos e complementares, por que isso? Porque as práticas integrativas e complementares, de onde elas nasceram, gente? Elas nasceram do jeito que a gente conhece aqui no Ocidente, muito ali no pós-guerra, muito ali no pós-Vietnã, muito com uma influência norte-americana, tá? Muito no pós-guerra, e ela veio muito do movimento de contracultura, ela veio muito ali do movimento hippie, que olhou para tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, estava olhando para as guerras, estava olhando para o modelo de trabalho que estava sendo estabelecido e falou, não, a gente precisa fazer um resgate para a natureza, eu preciso voltar a olhar para mim de um jeito em que eu tenha mais espaço de liberdade para ser quem eu quero ser. Eu preciso olhar para práticas mais naturais e não para esse uso excessivo do medicamento, tá? E aí eu quero trazer um adendo para vocês sobre a questão de medicamento. As práticas integrativas e complementares, elas nascem para tratar muitas questões de saúde, todo mundo sabe disso. Mas tem uma questão essencial que está associada às PICs, que é a saúde mental.
E por que que as pessoas procuram práticas integrativas para tratar da saúde mental? Elas procuram porque o modelo tradicional de saúde, o modelo biomédico tradicional, ele é um modelo que tem a sua indicação, tem a sua importância, tem a sua relevância, eu nunca vou brigar com esse modelo, mas que também tem alguns limites. E um limite do modelo biomédico são as medicações. Quem já precisou tomar uma medicação de depressão, um ansiolítico, e que não teve uma boa interação com a medicação, sabe do que eu estou falando. É difícil. É difícil depender de medicação psicotrópica. É difícil precisar de um ansiolítico, é difícil precisar de um antidepressivo e às vezes ter que trabalhar. É difícil não se adaptar à medicação e ter efeito colateral. E é difícil ter uma experiência de diminuir o meu sintoma, mas ficar anestesiada para a vida, né? Gente, uma das principais medicações para depressão é utilizada para tratar a ejaculação precoce. Sabe por quê? Porque diminui um pouco a sensibilidade do corpo. Olha que dado forte. Então, a medicação, e eu não sou contra a medicação ela tem a sua indicação para casos específicos, tá? Eu não sou contra o uso de antidepressivos, ansiolíticos, etc. Mas ela também tem uma tendência de trazer um processo de anestesia para o nosso corpo. E quando a gente está falando de práticas integrativas, a gente está falando, será que eu posso me cuidar de uma outra maneira, sem me anestesiar, mas ao contrário, que eu possa resgatar a minha vitalidade? Ou será que eu posso fazer uso dessa medicação que faz isso com o meu corpo, mas simultaneamente procurar algo que resgate a minha vitalidade, a minha saúde, flexibilize a minha couraça, relaxe a minha couraça muscular? Tá? Então as práticas integrativas, elas entram com esse grande cenário mundial que precisa trabalhar, que precisa de uma ajuda com as questões de saúde mental. E aí a gente chega aí nesse pós-pandemia, com a galera com burnout, com a galera com pânico, e cada um vivendo aí o seu desafio pessoal e aumentando cada vez mais o consumo de práticas integrativas e complementares. Então essas duas teorias, a psicologia corporal e as práticas integrativas, elas têm algumas fontes em comum, tá? Que é a questão de olhar para a singularidade, de olhar para uma perspectiva de resgatar a saúde, de olhar para uma perspectiva de retomar pela vitalidade, olhando para a produção de saúde e não olhando para a produção de doenças. Tudo bem, gente? Exato. E aí, é um trabalho profundo, né, Prem? É um trabalho profundo de olhar para o nosso corpo e respeitar o nosso processo. E aí a gente tem que fazer com acompanhamento, a gente tem que fazer junto. Né? E aí, então, o Reich, quando ele trazia ele trouxe nesse primeiro momento a questão das couraças musculares, ele traz muito dentro de uma perspectiva de ruptura. Então ele traz dentro de uma cultura mais radical de quebra de couraça. Algumas décadas atrás a gente ainda usava muito essa expressão, quebra de couraça. Mentira, gente, não é décadas, alguns poucos anos atrás. Vamos quebrar essa couraça. Hoje em dia, com aquilo que a gente chama, né, dos novos Reichianos, né, então eu sou de uma linha de um aluno do Reich, né, que é o Alexander Lowen. O Lowen ele já faleceu, mas ele já trouxe um trabalho reichiano bem suavizado. E dentro dessa suavidade, a gente já não fala mais sobre a quebra de couraça. A gente vai falar agora sobre suavizar, flexibilizar, sobre diluir a tensão. Porque a gente compreende que aquilo que me deu muita estrutura, me defendendo, de alguma maneira fez parte do meu processo de sobrevivência e compõe a minha história de vida. Então a questão não é arrancar a couraça, a questão é flexibilizar para que o meu corpo procure a autorregulação. O que é a autorregulação? A autorregulação é quando eu tenho uma estase aqui no meu pescoço
e eu faço um exercício bioenergético, conecto a tensão muscular com alguma questão emocional que aconteceu ou não, o fluxo abre, eu recebo um maior aporte sanguíneo, a minha musculatura que estava com o aporte sanguíneo reduzido, gastando energia na contração e no fechamento, ela recebe uma informação que está diretamente associada ao meu controle do sistema nervoso central, tudo bem? De que ela pode se desarmar. Se fosse uma engrenagem, é como ela fizesse isso daqui, ó, tá, pá, e abrisse. Quando ela abre, o que acontece? O sangue entra. Sangue é carreado do que, gente? Oxigênio. Oxigênio entra, oxigênio é vida, respirar é vida, prana. Você não precisa ser alternativo para acreditar que respiração é vida. Se você estudar fisiologia, você vai saber que respiração é vida, né? Entra a vida, o que acontece com o meu rosto? Fica corado, fica cheio de vida. O brilho do meu olho muda, você vai sentir que eu estou mais conectada com você, que o meu olhar ele está mais expressivo. O tom da minha voz muda na hora. Por quê? Eu faço todo um relaxamento das cordas vocais, de toda essa estrutura respiratória. Estou aqui falando para vocês, eu começo a cansar, a voz diminui. Faço aqui um trabalho energético, faço um grounding invertido, a minha voz volta, né? Porque eu recebo aqui uma vascularização e um relaxamento que me põe a energia de novo disponível para mim, tá? Então hoje a gente vai falar sobre essa autorregulação, que é a homeostase, Miriam, tá? Então, a microfisioterapia, quem é microfisioterapeuta, quem trabalha com a osteopatia funcional mais do que a estrutural, o que é isso? A homeopatia. Eu insiro uma informação no meu corpo, informo o meu corpo de uma determinada informação e possibilidade de restauração e deixo. O terapeuta fez alguma coisa? O terapeuta só informou. Quem faz o processo de reconexão e restauração que devolve a conexão, o fluxo, o sentido, é o próprio corpo através da autorregulação. Então, psicologia corporal é autorregulação. Eu não preciso mais dessa defesa e eu posso abrir mão dela. Abro mão da defesa, a vida vem no meu corpo. Nessa perspectiva, o Reich é salutogênico e vitalista. Por quê? Porque quando você retira o impedimento, a vida vem. E a vida vem, a vida te impulsiona para frente. Quem trabalha com constelações familiares entendeu o recado. Tudo bem? E vou trazer aqui mais uma questão que eu acho que é bem legal para os fisioterapeutas aí. Estava até conversando ontem, bem rápido, troquei uma ideia com um colega que trabalha com Rolfing. Rolfing é uma técnica de liberação miofascial de uma teórica incrível chamada Ida Rolf. Sensacional, essa mulher ainda absurdamente à frente do nosso tempo, porque lá no começo do século ela já falava que um corpo relaxado é um corpo, não digo relaxado, um corpo integrado e saudável é um corpo em que a força da gravidade cai sobre mim, essa força ela é distribuída sobre o meu corpo e o meu corpo é impulsionado para frente. O movimento da vida é facilitado. A ação da gravidade com a biomecânica corporal bacana, que não está impedida por uma couraça muscular muito intensa, a vida é facilitada pela gravidade. Ao contrário do que a gente aprende, de que a gravidade só me esmaga. É verdade, ela me esmaga quando eu estou no meu eixo corporal, cheio de desvio, que são as minhas couraças musculares que me colocam no desvio. Quando a couraça cede, muda o eixo de gravidade na hora. Você vê isso acontecer na hora quando o paciente faz um exercício de grounding, por exemplo, que é o aterramento, né? Ele encontra o lugar dele, ele faz contato com as pernas, fala, nossa, eu tô sentindo minhas pernas, tô sentindo meus pés, eu tô sentindo o chão, eu tô sentindo a realidade. É seguro sentir a realidade, é seguro estar vivo, eu tô presente. Exatamente, é fluido e é um fluido que nos encaminha para a vida. Tudo bem?
Tô perdendo aqui, né, algumas questões. É o fluxo da vida. É lindo isso, gente. No fluxo de energia do corpo, o nosso corpo está saudável e está produzindo saúde. E aqui eu vou trazer uma máxima para vocês que eu escutei da Madel Luz. A Madel Luz é uma grande pesquisadora de práticas integrativas do Rio de Janeiro. Acho que ela já se aposentou como professora. Não sei se ela era da UFRJ, de qual faculdade que ela era. Mas nesse congresso que eu falei para vocês de Natal, ela falou uma coisa linda. Ela falou assim, que ela tem hipertensão. E ela trata a hipertensão dela com remédio alopático, né, para controle de pressão. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas você é pesquisadora de piques e usa medicação alopática? E ela falou assim, uso porque faz controle do meu sintoma, que é a pressão alta me faz mal. No entanto, da minha saúde, eu trato com homeopatia e eu vou morrer produzindo saúde. Essa frase dela, morrer produzindo saúde, é muito potente quando a gente está falando de práticas integrativas e complementares. Porque é um organismo que está cumprindo a vida e a produção de saúde ao longo de todo o processo de existência. Tudo bem? Então a gente desmonta um pouco que eu não posso ter um sintoma. Não, eu sou humano, eu vou ter um sintoma. Mas eu ainda estarei produzindo a minha saúde. E resgatando. E perguntando para o meu corpo, por onde eu encontro mais vitalidade? Tudo bem? O nome da autora é Ida Rolf. Ida, I-D-A, Rolf, R-O-L-F. A Ida Rolf criou um método de liberação de fáscias musculares chamado Rolfing. É uma técnica que ficou conhecida por ser muito dolorida. E hoje a gente já sabe que não é bem assim, não precisa ser tão dolorido. Mas é uma técnica que coloca o nosso corpo no eixo postural, não só nessa perspectiva mecânica, de uma fisioterapia mecânica, mas de um eixo corporal em que eu tenho um baixo gasto energético. Nesse baixo gasto energético, eu fico com a vida disponível para viver e não para ficar consumindo o meu arrastar na vida, né? Então eu paro de arrastar o meu corpo, que é um princípio lindo, né? Que legal, gente. Ela é maravilhosa, apaixonada pela... Eu ainda não fiz a formação em Rolfing, é uma formação um pouco cara, mas eu sonho, um dia eu ainda vou fazer. Exatamente, viver produzindo saúde, PREM, que é uma grande base dentro das práticas integrativas e complementares. As PICs são salutogênicas, por isso que eu não preciso competir com ninguém. Não preciso competir com outros modelos de saúde. Eu estou olhando para a produção de saúde do meu paciente. Eu preciso que esse meu paciente que já teve câncer olhe para o próprio corpo dele e desmonte todas as crenças, fixações que de alguma maneira podem ter participado da produção do câncer ou não. Tem variáveis que a gente não sabe. Você entende? Eu estou produzindo saúde, tá? Estou produzindo vitalidade, estou querendo que essa garganta se solte, que o olho relaxe a musculatura profunda para poder ver a realidade mais próximo do que ela é. A contração profunda dos olhos muitas vezes retira a nossa capacidade de enxergar as coisas do jeito que são. Então, o Reich traz para a gente essa informação de que corpo biológico, musculatura, sistema neuromuscular é a mesma coisa do que o sistema emocional nessa conexão. A gente estuda diferente em áreas diferentes porque a gente classifica as coisas em áreas diferentes. Mas nós somos uma coisa só. E não é loucura da nossa cabeça. Então, nessa perspectiva, o Reich desmistifica o conceito energético. Tudo bem? Estou falando de vitalidade, estou falando de oxigenação, estou falando de prana, estou falando de nutrição de tecido, estou falando de um corpo que pode ser forte. Tudo bem?
Exatamente. Eu gosto bastante desse conceito de recolher a energia na convalescência. Para a homeopatia, por exemplo, a febre, principalmente a febre da criança, ela está muito associada a um processo em que a criança está queimando padrões que ela não pode levar para frente, padrões emocionais, psíquicos, sensoriais, que ela precisa deixar para trás. Então ela queima pelo aumento da temperatura. E quando ela queima, o corpo dela trabalha nesse processo de autorregulação, em que o próximo passo é a criança sustentar mais carga energética, mais carga emocional, para ir para a vida mais madura. Ela poder amadurecer, ela poder fazer as etapas de maturação emocional para ela ser um adulto mais saudável, mais pleno, né? Então, a convalescência, o que é? Quem trabalha com a microfísio também vê isso. Faz uma sessão de microfisioterapia, às vezes o paciente precisa dormir 12 horas, precisa beber muita água. Por quê? Porque o corpo ele vai para o sono para recolher a energia da periferia, trazer a energia para dentro, olhar para o que foi tratado e colocar a energia na restauração da cura, tá? Na restauração da cicatriz lá. Tirei a cicatriz, o meu corpo recolhe e fala, ok, como é que eu resolvo isso? E ele faz a restauração do fluxo. Então é um processo de produção de cura de dentro para fora. Gente, esse conceito restaura a confiança que o terapeuta tem que ter na recuperação do paciente. Porque quem faz é o corpo dele, não é a gente. E aí a gente tem que trabalhar nosso ego. Olha só, que a febre trazia uma evolução no caminhar, na fala, no engatinhar. Nossa, que legal isso, Miriam. Nunca tinha pensado nisso. Que legal esse link que você fez. Muito legal. Jung. Oi, Jane, vamos ver. Olha que lindo isso, né? Só podemos levar o paciente até onde já fomos. Por isso nós estarmos sempre em autoconhecimento antes de ser profissional. Gente, tem algo nisso que é muito potente e vai estar ligado com a nossa última aula sobre emancipação, porque quanto mais eu vou para a minha realização, quanto mais eu faço o meu processo emancipatório, mais eu consigo estar presente ao lado do processo emancipatório dos meus pacientes, tá? Se eu já vivi um luto e se eu já chorei, eu consigo estar perto de quem está chorando os seus lutos. E não é que eu vou fazer alguma coisa de diferente por ele, não tem nada para fazer, mas eu posso estar perto. E esse estar perto, ter alguém testemunho do teu luto é muito potente. É muito importante. Ter alguém que olha para você e que não se assusta com a tua dor, você não precisa esconder a dor do outro, é em si curativo. É isso. É isso. Não é a técnica, tá? Não é exatamente a técnica. As técnicas são ferramentas. A psicologia corporal é a coisa mais potente que eu conheço para mim de técnica. Mas ela é uma ferramenta. O diferencial dela para mim é que ela discute isso. O diferencial dela para mim é que ela saca, a psicologia corporal saca o momento em que o corpo respira e faz o momento dele de reconexão. Você está lá fazendo a massagem no seu paciente, ele está todo contraído. De repente você toca num ponto ou ele te fala alguma coisa na hora da massagem, que era alguma coisa importante e que aí você vê que de repente ele respira profundamente. No momento em que teu paciente respirou profundamente, alguma coisa nele ele aceitou. Quando ele aceita, a musculatura dele, através de um comando do sistema nervoso central, faz algo extremamente curativo para algumas estruturas de caráter. Ela cede.
cede. Ceder é muito difícil. A gente está numa cultura em que ceder significa, muitas vezes, correr o risco de ser destruído. E o setting terapêutico tem que ser um setting seguro, para que lá dentro eu possa ceder em segurança. Eu preciso ter essa experiência. Eu preciso dessa experiência de ter um lugar seguro para ceder. Porque nesse lugar é o lugar em que eu solto, e quando eu solto, o meu corpo faz a autorregulação e me devolve a minha vitalidade. Tudo bem? Tudo bem? A gente vai conversar um pouco amanhã e depois de amanhã principalmente sobre os corpos que são subcarregados, né? Os corpos que têm pouca carga energética, que estão cansados, estão desvitalizados, têm dificuldade de sustentar muita carga, e os corpos que têm muita carga energética, tá? Então a gente vai ver que são objetivos terapêuticos um pouco diferentes. Para um corpo que tem muita carga, o ceder é um tema. Para quem tem pouca carga, às vezes carregar é um tema. E aí a gente tem uma perspectiva de leitura que é corporal, mas que é emocional, mas que sobretudo é energética. Né? A gente vai entender por que esse sistema psíquico precisa estar esvaziado. Por que esse sistema psíquico precisa estar supercarregado para existir na vida? Tá? É isso aí, essa união mesmo é maravilhosa. Legal, gente. Olha, eu separei um monte de coisas para hoje. Eu vou dar uma passada aqui para ver se tem algo ainda muito distante que é muito fundamental e que eu não falei hoje. E vocês podem, de repente, ir fazendo perguntas, porque a gente já está batendo quase 1 hora e eu vou tentar não passar muito do tempo com vocês, porque a gente tem bastante coisa para falar. Eu só vou falar aqui rapidinho, né? Alguns marcos, então, que a psicologia corporal traz. Ela sistematiza essa compreensão da relação da leitura postural, emocional e energética, né? A gente vai falar sobre isso no domingo, etapa por etapa. Ela desmistifica o conceito de energia, apesar que ela não exclui as questões metafísicas, mas ela desmistifica esse conceito de energia, que às vezes o paciente vem com medo pra gente, vai falar de energia, eu não quero falar de energia, mas eu tô falando só do quanto que ele tá vivo, ou não. É sobre isso que a psicologia corporal fala quando fala de energia. O quanto de vida tem em você, o quanto de vida você suporta, o quanto de vida o teu corpo suporta. Isso é falar sobre energia. A gente está falando de músculo que sustenta a quantidade de energia que está diretamente ligado ao sistema psíquico e ao sistema nervoso central. As lives vão ficar gravadas, tá? Vão ficar gravadas e disponíveis essa semana, acho que até o final da semana que vem. A psicologia corporal, ela ultrapassa a leitura corporal. Ela vai muito além de eu olhar para o formato do teu nariz e falar quem você é. Porque não me importa assim muito o formato do teu nariz sem a sua história e sem eu checar com você quem você é e que tipo de vida você viveu. Você entendeu? A leitura corporal, ela dá pistas importantes. Mas mais do que pistas corporais, ela me dá onde tem mais bloqueio, mais estase de energia ou não. De acordo com a altura desse bloqueio, eu vou entender se esse bloqueio aconteceu muito precocemente, ali entre o nascimento e os 2 anos de idade, ou se foi depois dos 2 anos e meio, aos 6 anos de idade. Quando eu entendo a etapa, eu entendo mais ou menos com quem foi o conflito. Será que isso aí aconteceu numa relação com pai, com mãe, na escola? Como é que era o contexto que essa criança estava vivendo? Será que ela é a primeira filha? Será que ela é a última filha? Quantos irmãos ela tem? Então a gente vai olhar para o corpo, vai captar pistas que só vão passar a entrar de verdade para o nosso arsenal quando a gente checar. Tá? E isso muda. Então isso é importante para a gente não estereotipar também os corpos, tá? A gente tem que ter esse respeito. Define os limites de cada corpo. Tem um tema que eu não entrei hoje, mas que a gente teria que fazer uma live um dia só sobre isso,
que a psicologia corporal, ela faz uma coisa que nenhuma outra técnica, nenhuma outra teoria faz. Ela vai falar sobre limites terapêuticos. Ela vai falar como você vê no meu corpo, quando eu sou sua paciente, que eu estou te mostrando um limite que você não pode invadir esse limite. E que se você invadir o meu limite, você está reproduzindo a minha história de invasão e está me retraumatizando dentro do setting terapêutico. E infelizmente a gente não aprende isso em graduação, a gente não aprende isso nos cursos de massagem, a gente não aprende isso na terapia tântrica muitas vezes. E a gente tem que discutir qual é o limite que o meu corpo está comunicando para você, qual que é o limite que o corpo do meu paciente está me comunicando e que é fundamental que eu respeite para que o setting terapêutico seja um setting seguro. Tem pessoas que vêm com histórias de tanta invasão, mas tanta invasão, que quando ele entrar no teu consultório, ele vai te convidar inconscientemente para que você invada o campo dele, tá? Respirem, respirem. Porque quem é terapeuta há um bom tempo, isso já deve ter acontecido algumas vezes. E nesse momento, a gente precisa ser o adulto responsável da relação, que ele não teve ali um adulto responsável que percebeu o limite e que respeitou o limite dele. É a gente que tem que perceber, e a gente vai perceber como? Pelo corpo, pelo campo que se estabelece, tá? Para quê? Para que a gente mostre para ele, não, eu não preciso ir até aí. O nosso espaço está bem constituído aqui, eu aqui, você aí. Tá tudo bem, eu tô junto com você. Eu não preciso te invadir para estar com você. Tudo bem? Tudo bem? Então a psicologia corporal, ela trata profundamente desse lugar do limite. Terapeuticamente, precisamos restaurar os limites, tá? Precisamos restaurar os limites. Os limites são curativos. O Afonso Salgado trouxe uma frase que está em algum lugar lá do meu Insta, lá para baixo, que eu vi numa live dele, que eu fiquei encantada, que é total. Ele falou assim, o Afonso Salgado é quem trouxe a microfisioterapia para o Brasil, do Benini e do Grosjean, dos franceses. O Afonso, ele falou assim, alguma coisa nesse sentido, de que o corpo ele só vai se restaurar se ele estiver em segurança. E é a gente muitas vezes que vai dar esse primeiro disparo desse corpo sentir dentro do setting terapêutico. Nossa, aqui dentro eu posso respirar. Aqui dentro eu posso me expressar e eu tô segura. Você me respeita. Eu tô segura com você. De repente, a minha primeira experiência como mulher estar com um terapeuta homem que não vai me invadir. Talvez a minha primeira experiência como homem estar com uma terapeuta mulher que não vai me invadir. De repente, a minha primeira experiência como um homem estar com um terapeuta homem que não vai ser agressivo comigo e que não vai exigir que eu seja agressivo ou passivo nessa relação. Isso é libertador. Tudo bem? Então a gente vai ter que falar em algum momento sobre abusos, limites e como a gente identificar isso nos corpos. A gente tem que discutir isso em cada uma das etapas do desenvolvimento emocional. Tudo bem? Já falei muito sobre não protocolar. Falei um pouco sobre a questão do cuidado, né? O quanto que esse vínculo de segurança entre terapeuta e paciente é fundamental. Mas a gente vai ter um dia para falar só sobre isso aqui, que vai ser no dia que a gente vai falar sobre cuidado singular e cuidado emancipador, tá? E para finalizar, gente, então é esse grande recado, né? De que o nosso sistema neuromuscular, ele se estrutura ao mesmo tempo que o nosso sistema emocional e de acordo com as etapas do desenvolvimento, e que são essas etapas do desenvolvimento que constituem o nosso corpo, o nosso jeito de ser e os nossos bloqueios ou não energéticos. Então a gente desmistifica as questões da energia a partir dessa leitura.
Como é que vocês estão? Eu vou parar aqui o contexto teórico. Tudo bem? Precisa, Adriana. Todo terapeuta precisa. Todo terapeuta. Eu tenho tido o prazer de dar essas aulas para um grupo de terapeutas tântricos. É lindo o trabalho com eles. Terapeutas tântricos, terapeutas massoterapeutas, terapeutas de todas as áreas das práticas integrativas. Se você trabalha com Reiki, né? Você sabe, por exemplo, a gente vai falar com mais calma disso amanhã, mas, por exemplo, eu já saí super descarregada de uma sessão de Reiki, porque a pessoa que trabalhou comigo quase 2 horas e o meu organismo não tolera. Por quê? O meu organismo é mais agora menos, né? Mas há 20 anos atrás era muito subcarregado. E 2 horas de Reiki para mim não era legal. Tudo bem? É uma técnica energética, é uma técnica energética. Agora, eu já recebi Reiki 30 minutos e saí plena, brilhante, triunfante e sustentei a energia por uma semana. Entende? Porque é o meu organismo, que é diferente do teu, provavelmente, tá? Oi, Flávia, bem-vinda aqui. A gente fica curioso, né, para saber um pouquinho como que é nosso corpo. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Obrigada, Prem. Muito do que você falou, passei como paciente. Oi, Dani, minha xará. Olha, que interessante, que interessante. Eu acho que é importante isso, né? A gente ter as nossas experiências, a gente ter uma visão crítica, né, do que a gente viveu e a gente buscar algumas mudanças aí pela frente, né? Eu quero falar para vocês rapidinho o que vem então ao longo da semana, pode ser? A gente vai conversar amanhã sobre como se formam as couraças musculares e caracterológicas. Eu vou entrar na questão das etapas do desenvolvimento amanhã, qual é cada uma dessas etapas, mas a gente vai falar mesmo das etapas no domingo. É quase que o mesmo tema, mas ele é longo, ele é extenso. Mas amanhã eu introduzo couraças musculares e emocionais, que na verdade o nome é caracterológica, couraças musculares e caracterológicas. Tudo bem? Que bom, Miriam. E aí a gente vai falar então sobre as couraças, a gente vai falar sobre as etapas do desenvolvimento emocional. Na segunda-feira a gente vai falar da potência da singularidade para todo terapeuta integrativo, para todo mundo que vai trabalhar e a potência da psicologia corporal, porque ela vai olhar para a singularidade, ela não vai protocolar. Leitura corporal não é para protocolar ninguém. Dá uma impressão às vezes que o terapeuta quer ter poder sobre o paciente. E eu vou falar um negócio para vocês. Isso recontamina o campo e confirma para o paciente que ele não pode confiar em ninguém. A gente tem que desmontar essas relações de poder do terapeuta sobre o paciente. Tudo bem? Respirem isso. E no domingo a gente fecha... No domingo não, gente. Na terça-feira a gente fecha falando sobre o cuidado emancipatório, que é o nosso paciente para a vida. E para o nosso paciente ir para a vida, eu não posso estar num lugar de estar querendo dominar o meu paciente, controlar o meu paciente, entre outras coisas. Não é o meu conhecimento que domina ele, gente. Não é assim que a gente vai ganhar dinheiro. A gente tem que descobrir outro jeito de ganhar dinheiro que não pelo controle. Tá? Legal. E aí, na terça-feira, eu vou abrir o carrinho, vou vender o curso, é o curso de couraças musculares. Cada módulo desse curso a gente vai falar sobre uma etapa do desenvolvimento emocional. Cada módulo é uma couraça. São 6 módulos, um de introdução, 5 de couraças, com encontros ao vivo. E é isso, gente. Oh, querido, obrigada. Obrigada. Mas olha, essas escolas terapêuticas, Prem, quem está atrás de mim, eu acho isso importante falar para vocês,
É o Ligare de Americana, onde eu fiz a minha formação, que é ligado ao Instituto de Bioenergética de São Paulo, que é ligado ao Instituto Internacional de Bioenergética. É o Laboratório de Práticas Integrativas e Complementares da Unicamp, do professor Nelson Felice, onde eu fiz o meu mestrado em PICs, e que discute com muito respeito a sociologia do cuidado. Então, o que é cuidado, o que cura, o que emancipa, o que violenta, o que viola, tá? Então, assim, a gente tem que estar atento a essas escolas que estão aqui atrás da gente. Então, mesmo se vocês não forem fazer, de repente, um curso longo aí de 4 anos de formação, acompanhem essas escolas de formação, acompanhem quem são esses professores, porque eles estão fazendo a coisa acontecer de um jeito muito responsável, tá? Ah, querida, obrigada, Miriam. Obrigada, Fran. Obrigada por falar bem do curso. Ele é bonito mesmo. Obrigada, agradeço de coração. Tá bom, gente? Beleza. Então a gente vai encerrando por aqui. Amanhã eu encontro vocês às 11 para a gente falar das coraças musculares e caracterológicas. Quem puder compartilhar com os amigos aí, gente, eu agradeço, tá bom? Até já, até amanhã. Grande abraço para vocês. Eu vou falar mais sobre essas referências aí, tá bom, trem? Beijo para vocês. Ótimo dia. Tchau, tchau.